O episódio da aprovação de duas vacinas pela Anvisa revela coisas importantes acerca do funcionamento das instituições e da política no Brasil. Vamos ver algumas dessas coisas importantes. Em primeiro lugar, a Anvisa é uma agência reguladora. Ela regula, ela não produz nada, ela não oferta nenhum serviço para a sociedade, para a grande massa, né? Então ela cria regulamentos. Ela aprova ou deixa de aprovar, ou aprova com ressalvas diversos medicamentos, né? Então o que nós vimos? Então isso é uma burocracia grande, todo país tem um órgão dessa natureza, e o que nós vimos foram 5 diretores, todos eles indicados por Bolsonaro, já no governo Bolsonaro, aprovando a vacina, coisa que todos nós sabemos que Bolsonaro era contra, aprovando 2 vacinas e, mais do que isso, falando coisas. Eles poderiam não ter falado nada, eles poderiam meio buscando agradar aquele que os indicou, que os nomeou, eles poderiam simplesmente ter calado, né, com relação a uma coisa em particular que eles disseram, que não existe tratamento precoce, tratamento anterior para a Covid. Tá? Então todos eles fizeram questão de falar isso, batendo de frente contra Bolsonaro, ou seja, quem os indicou. Isso mostra que eles estão juridicamente protegidos no cargo. Mais do que isso, existem controles de controles de controles, quer dizer, Bolsonaro os indica, mas não os controla, porque eles têm mandato e eles podem zelar mais ou menos por uma reindicação, por uma nova indicação, mas isso não importa, eles têm mandato, eles podem falar o que eles quiserem, eles não podem ser destituídos. Então isso faz com que eles tenham autonomia em relação a quem os indica. Segunda coisa, eles serão responsabilizados se fizerem alguma coisa errada. A tradição no Brasil tem sido, né, quando a pessoa está no cargo, o presidente da República com certeza, ele tem muitas prerrogativas e muita proteção. Depois que ele sai do cargo, ele perde tudo isso. A gente viu isso acontecer claramente com Lula, e isso acontece com outras instâncias governativas, ministros de Estado, quando saem, tem toda a sua movimentação bancária seguida por vários anos, investigada por vários anos pela Receita. Toda a movimentação em seu nome, em contas conjuntas, seja lá o que for, movimentação empresarial. Tá? Então, esses órgãos de controle funcionam. Então, eles sabem, os 5 diretores da Anvisa, sabem que uma vez fora do governo, se tivessem, uma vez não mais sendo diretores da Anvisa, se tivessem agora tomado medidas irresponsáveis, eles poderiam ser processados. Debaixo dele existe uma burocracia estável, uma burocracia que entra para o concurso, goza de estabilidade, técnicos, né, concursos especializados, concursos que exigem saberes especializados, e essas pessoas avaliam, né, os relatórios são relatórios complexos. É óbvio que a Anvisa pode contratar consultores externos para avaliar determinadas coisas, né, dizendo, olha, nós não temos todo o aparato técnico aqui internamente, então você contrata professores universitários, departamentos universitários, contrata empresas, enfim, consultores externos para emitirem opiniões, emitirem pareceres técnicos acerca de algo que a Anvisa possa achar que ela precise de um acréscimo. Então, feito todo esse processo, feito todo o processo de avaliação técnica das demandas que lá estão, e no caso aí eu estou comentando as 2 vacinas aprovadas no domingo, eles recomendam, e os diretores se manifestam, e a gente viu isso acontecer ontem. Então tá lá, uma instituição funcionando como se espera dela. A gente poderia até dizer que a Anvisa, o funcionamento, eu estou aqui avaliando o funcionamento em função do resultado final, um resultado contra os interesses de quem nomeou aqueles diretores. E tinha que passar por aquele órgão, não havia como liberar uma vacina por outro caminho que não fosse esse. Então isso é funcionamento institucional. Vamos supor que ontem, né, que no domingo, as 2 vacinas não tivessem sido liberadas. Poderia ter acontecido. Isso não significava que as instituições não estivessem funcionando. Elas poderiam ter um parecer igualmente técnico dizendo, olha, não dá para liberar agora. Tá? Não foi isso que aconteceu. Vamos supor
que tivesse elas não liberado numa situação emergencial, uma situação assintosa de ingerência política do presidente da República. De novo, isso não aconteceu, mas vamos supor que tivesse acontecido. Haveria a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que provavelmente liberaria por estarmos numa situação de emergência. A gente viu a Anvisa dizendo, olha, falta documento, falta documento. Olha, numa situação de emergência, algumas coisas podem ser excepcionais. Eventualmente pode ser necessário aprovar uma vacina, mesmo faltando documento, em função do grande benefício que é ter essa vacina sendo aplicada, né, maciçamente em toda a população, diante do grande malefício que é não tê-la, né? Então, isso é uma das coisas que nós sabemos que poderia acontecer. Na minha visão, Bolsonaro sabe que não tem o controle de mais nada, que, no limite, o Supremo Tribunal Federal vai liberar tudo que for necessário com relação às vacinas. Tem aí essa polêmica que já está acontecendo em função da Sputnik V, a vacina russa, que foi rejeitada pela Anvisa, parece que não tem os documentos necessários, mas eu acho que no limite, se isso não caminhar, enfim, nas rodadas seguintes, há sempre o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então isso daí é algo evidente. Outra coisa importante que aconteceu é a disputa federativa. São Paulo é o maior estado da federação, a maior economia, o maior eleitorado, a maior população. A fábrica do Butantan, procure no Google, tem uma notícia de 2007, quando Lula já era presidente em segundo mandato, reeleito, e Serra, governador de São Paulo, o governo do estado de São Paulo colocou 34 milhões e o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, também colocou outros 34 milhões, a FAPESP 3 milhões, e eles fizeram uma fábrica de vacinas no Butantan. Tá? Então foi o governo federal juntamente com o governo estadual. Isso é algo, instituições são assim, elas levam tempo para se fortalecerem, serem criadas, se institucionalizarem, demandam recursos, demandam uma burocracia, demandam uma boa regulação. Então o Butantan chegou onde chegou graças a investimentos, apesar dos investimentos tanto do governo estadual quanto do governo federal. Outro estado poderia ter uma fábrica de vacinas e cientistas trabalhando? Poderia, né? O fato é que isso se passa em São Paulo em função da riqueza do estado, em função do PIB do estado, do PIB per capita, do tamanho da população, enfim, da riqueza do estado. Né? E aí você tem uma competição federativa. Nós vivemos numa federação. Um estado, né, o Dória, vendo que o governo estava... primeiro, houve uma aposta em duas vacinas diferentes. A Fiocruz apostou na AstraZeneca, na Oxford, e o Butantan apostou na Coronavac. A Coronavac ficou pronta primeiro. Os insumos da Coronavac são mais disponíveis do que os insumos da vacina de Oxford. Então, por vários fatores fortuitos, fora do controle tanto da Fiocruz quanto do Butantan, tanto do governo federal quanto do governo estadual de São Paulo, a Coronavac ficou pronta na frente. E ela pode ser massificada na frente. Eu vi aí anúncios que parece que não são verdadeiros, lamentável, cheguei a publicar isso no meu Twitter, mas isso saiu na mídia oficial do governo do estado de São Paulo, que seriam produzidas 1 milhão de doses por dia, a fábrica trabalharia 24 horas por dia, 120 técnicos foram contratados, novos a mais, para que a produção pudesse ser dessa magnitude. Parece que não está acontecendo essa produção de 1 milhão de vacinas diárias. A Fiocruz, ninguém sabe quando vai, a fábrica da Fiocruz, ninguém sabe quando começará a produzir a vacina da AstraZeneca e da Oxford. Né? Então, o que nós temos aí é a competição entre entes federativos, na verdade, entre um ente federativo em particular, o governo do estado de São Paulo e a União. E o governo do estado de São Paulo saiu na frente. E a União diz, olha, ele vai vacinar, a gente tem que vacinar. É algo também do nosso sistema político. O nosso sistema político permite isso. Se fôssemos um país unitário, se o presidente da República decidisse dificultar, como Bolsonaro decidiu, dificultar ao máximo as vacinas, não haveria um governo estadual para enfrentar isso. Tá? Então isso é algo... ainda bem que temos uma federação aqui, diante de Bolsonaro. É possível que outros estados se mexam, né? Parece que a Bahia está se mexendo bastante para terem sua própria vacina, seja importando, não sei se teriam condições de, em tempo hábil,
ter uma fábrica, ou, enfim, adquirir ou fazer a parceria com alguma fábrica de medicamentos ou de vacina, até mesmo privada, particular. Então, são essas as características de nosso sistema político ficarem explicitadas no acontecimento deste final de semana. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.